Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo dessa sexta-feira nós vamos falar sobre Bruno Zapelli. O meio atacante argentino mereceu todas as críticas que recebeu pela sua atuação diante do Criciúma? Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal. E o vídeo de hoje é de análise com auxílio de imagens essas gentilmente cedidas pela Rede Furacão, para que a gente possa falar de Bruno Zapelli. Porque diferentemente do que vinha acontecendo nos últimos vídeos desse tipo, onde eu vinha abordando conceitos táticos coletivos, hoje a gente vai colocar uma lupa sobre o Bruno Zapelli, para que a gente possa entender o que ele fez de positivo e de negativo na partida diante do Criciúma, que terminou com a vitória do Atlético Paranaense pelo placar de 3-1. Em análise de rendimento, o que eu vou fazer aqui com vocês hoje é o que se chama de análise cronológica, ou seja, eu vou pegar todas as participações do Bruno durante os 45 primeiros minutos do jogo, que foi o período em que ele esteve em campo, e vou apresentar na ordem em que elas aconteceram para que a gente possa ter uma compreensão ampla de tudo que o jogador ofereceu ao longo do tempo em que esteve no campo de jogo. Então fiquem comigo que logo na sequência a gente já vai voltar com as imagens na tela. Voltamos então com as imagens já na tela, pessoal, para falar do que de bom e de ruim fez o Bruno Zapelli diante do Criciúma. Vamos então rodar as imagens e na medida em que for necessário eu vou comentando. Já aos 15 segundos nós temos o Bruno baixando próximo aos zagueiros e volantes para receber a bola e dar sequência no jogo. Nesse caso aqui especificamente, ele vai tentar acionar o Christian e o Christian vai acabar perdendo uma disputa física que impede a continuidade do lance. Na sequência, aos 2 minutos, a gente já vê um posicionamento importante do Bruno, que é a ocupação da entrelinha adversária, da chamada zona 14, que o Osório transformou em meme, mas que tem sim uma importância fundamental no momento que você vai construir uma jogada, e que o Bruno normalmente ocupa, tá? Então, quando o Atlético não tem a posse, ou quando o Atlético tem a posse da bola, ela não está nos pés do Bruno Zapelli, ele normalmente vai estar procurando um espaço para receber a bola entre volantes e zagueiros. E nessa região especificamente, quando a gente tem o time na fase final de criação de jogadas, na fase de definição das jogadas, um jogador posicionado nessa região pode tanto gerar uma situação de um passe para gol, quanto pode também gerar uma finalização, o próprio Bruno concluindo uma bola que eventualmente venha de um passe de uma região diferente do gramado. Nesse lance especificamente, ele vai acabar tendo um primeiro contato ruim com a bola e ela acaba escapando, mas ele acaba mantendo a posse de bola, consegue dar sequência no lance, só não sai tão bem quanto poderia, porque ele acaba cometendo um erro técnico. A gente vai ver muito associação entre o Zapelli e o Esquivel, e isso foi importantíssimo para o Atlético construir as suas jogadas. O Esquivel e o Zapelli, quando tem a posse da bola, acabam qualificando muito aquilo que o Atlético tem a oferecer quando tem a posse da bola. E aos 5 minutos de jogo, gente, a gente já vai ver uma primeira participação decisiva do Zapelli, porque antes mesmo de o Atlético sofrer o gol marcado pelo Barreto, o Zapelli conduz a bola para o meio, enxerga uma movimentação importante do Nicão, buscando as costas da defesa adversária, e vai dar um primeiro de 2 passes decisivos que ele vai dar no primeiro tempo. Então o Nicão se deslocando e enxergando esses passos da pele, enxergando essa movimentação e executando o passe por elevação com competência, deixa o Nicão em condições de finalizar. A finalização só não é mais perigosa porque a chegada de um defensor do Criciúma acaba colocando pressão no Nicão e ele finaliza com pouca força, mas já foi uma primeira participação importante do Zapelli, com menos de 5, ou com 5 minutos precisamente de jogo. Na sequência da partida, nós vamos ter o Zapelli sendo muito participativo a todo momento, inclusive cobrando jogadas de bola parada, faltas, escanteios, pisando na área adversária, e isso foi determinante para que o Atlético conseguisse manter a posse de bola que manteve no primeiro tempo, cerca de 66% da posse do tempo de jogo, a bola esteve nos pés do Atlético. E normalmente o Zapelli acaba sendo uma opção importante, tanto para qualificar, para se oferecer como opção de passe aos volantes. E aqui eu separei esse lance, pessoal, para destacar que o Zapelli, mesmo sendo um jogador tido como preguiçoso, tido como pouco participativo, foi em muitos momentos o jogador responsável pela recomposição na segunda linha, o lado esquerdo do meio de campo, e ocupou muito bem esse papel. Inclusive foram 3 ações defensivas em 45 minutos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas ele executou de maneira bastante aceitável a sua tarefa defensiva, alguma coisa pela qual ele acaba sempre sendo criticado, mesmo que nem sempre ele mereça. E a gente vai continuar vendo o Zapelli recebendo a bola numa região importante do campo, dando sequência nas jogadas, procurando acionar os laterais, procurando encontrar
o Fernandinho. Então a gente vai ver o Atlético já se aproximando do momento em que marcará o que será, né, o seu gol de empate aos 23 minutos, com o Zapelli sendo extremamente influente, dando sequência nas jogadas, às vezes com precisão, às vezes não. Mas a verdade é que nesse lance, por exemplo, que vai terminar com a marcação do gol no Mastriani, o Fernandinho, que tem o seu mérito gigante nessa jogada, enxerga um espaço enorme nas costas da defesa adversária, tenta acionar o Christian é derrubado pelo jogador de lado de campo da defesa do Criciúma, e o Zapelli, percebendo isso, se desloca para aquela região do campo para receber a bola, já durante o momento de corrida vai levantar a cabeça e encontrar o Mastriani, que fazendo o seu papel de centroavante, coloca a bola para dentro com muita competência. E a gente vai continuar vendo o Zapelli recebendo a bola nessa região da zona 14, na região entre linhas, sendo muito pressionado, e isso é importante porque ter um jogador ali o tempo todo permite uma circulação de bola mais perigosa, ainda que o Zapelli não tenha sido 100% preciso, até porque ninguém é. Então, vamos continuar acompanhando aí o desenvolvimento do jogo. Zapelli, mais uma vez sendo acionado aqui pela esquerda, vai procurar o Eric entrando na área adversária, mais um passe direcionado que geraria uma finalização. Nesse caso especificamente, ele vai acabar errando o cruzamento, ou o passe, o lançamento, como você preferir chamar, vai sair um pouquinho mais alto, mas era mais uma jogada que o Zapelli tenta e que pouquíssimos jogadores do elenco do Atlético Paranaense têm a competência, a capacidade de fazer. Uma jogada que poderia ter gerado outra finalização perigosa. Vamos aguardar aí a continuidade do lance, ou a bola acabar passando por cima da cabeça do Eric. E aí, na sequência, a gente vai ter o Zapelli continuando a ser opção de passe, continuando a ser um jogador importantíssimo e sendo o maestro que se espera que ele seja, né? Esse é um lance aos 27 minutos, em que o Zapelli tenta acionar o Mastriani, que nesse momento estava em impedimento, a jogada vai ser assinalada pelo Bandeira, mas seria mais um passe que geraria uma jogada perigosa. O Atlético precisa de ter mais opções de jogadores que façam isso, além do próprio Fernandinho, que é um jogador que invariavelmente consegue esse tipo de jogada. Na sequência, a gente vai ter o Zapelli sendo acionado, vai procurar dar sequência nas jogadas, como eu vinha falando aqui, gente, eu vou tentar falar o tempo todo, mas não teria necessidade, tá? Um bom passe para o Esquivel, que vai gerar um cruzamento. Zapelli cobrando o escanteio pelo lado esquerdo, a grande maioria deles foi bem batido, tá? Não que tenha gerado finalizações, mas foram bem batidos. Aqui, especificamente, ele vai acabar sendo pressionado e jogando a bola para trás. E na sequência, gente, a partir dos 35 minutos mais ou menos, a gente vai começar a perceber o que talvez tenha sido o motivo de a torcida terminar o primeiro tempo, especificamente de nariz torcido em relação ao Bruno Zapelli. Ele vai errar algumas tomadas de decisão importantes que podem ter prejudicado a impressão do torcedor em relação à participação dele no primeiro tempo. Em um primeiro momento, a gente vai ter que destacar, já tinha esquecido desse lance, uma coisa importante, desde que o Zapelli chegou ao Atlético, uma coisa que tem sido muito pedida para ele em relação ao seu jogo, é aumentar a sua presença de área, sua capacidade de chegar na zona de definição e de ser importante também nesse aspecto do jogo. E o Zapelli fez isso ontem em 2 ou 3 lances, eu escolhi destacar esse especificamente porque é o mais claro deles e porque vai terminar com uma finalização do Zapelli que acaba indo para fora, né? Ele acaba escolhendo uma finalização ruim ou executando mal aquilo que ele tinha pensado, mas mostra um jogador em evolução, um jogador que vem participando bem. E aí, a partir daqui sim, a gente vai começar a ver lances que eu acredito que podem ter causado uma má impressão. O Zapelli tomou uma decisão bem ruim nesse lance em relação a sistema defensivo, poderia ter gerado uma jogada perigosa, ele deveria ter afastado essa bola rapidamente ou passá-la para trás mais rápido, mas não foi isso que ele fez, poderia ter comprometido a equipe, isso é uma coisa que ele precisa melhorar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, assim que acabarem os lances do vídeo. E esse é um segundo lance onde ele toma uma decisão muito ruim, tá? Ele acaba tentando se desvencilhar fisicamente de um adversário jogando a bola ou tentando driblar, trazendo na direção do próprio jogador do Criciúma, e aí acaba gerando o que poderia ter sido uma finalização se não fosse uma boa intervenção do Thiago Heleno. A gente vai acompanhar juntos aí o finalzinho do vídeo, Bruno Zapelli cobrando escanteio, participando de maneira positiva em alguns lances, mas, de um modo geral, o que de mais importante ele ofereceu já aconteceu nesse vídeo, tá? Então vamos aguardar aí o término.
Voltamos então para a tela cheia, pessoal, para terminar ou para arrematar essa nossa análise, falando que em 45 minutos o Bruno Zapelli teve 45 ações com a bola. Se ele tivesse mantido essa média no segundo tempo, seria o jogador do Atlético com o maior número de ações com a bola na partida, com 90. Em 26 passes tentados, por mais que a torcida tenha criticado um certo exagero de erros de passe, o Bruno acerta 21, ou seja, 81% de índice de acerto em uma região de bastante pressão, me parece um número bastante aceitável. Desses 21 passes certos, o Bruno acerta 2 passes decisivos, 2 passes que geram finalização. Um deles termina com um gol marcado pelo Mastriani e outro termina com aquela finalização do Nicão, que acaba não terminando em gol pela chegada do defensor do Criciúma. Todos os 2 passes decisivos que o Zapelli acertou geraram grandes oportunidades, a do Mastriani e a do Nicão. Nos 45 minutos que o Zapelli esteve em campo, ele participou de 12 duelos físicos, dos quais ele venceu somente 3. Isso é uma coisa que ele realmente precisa melhorar. Se ele tivesse mantido essa média para o segundo tempo, ele seria também o jogador do Atlético com maior número de duelos físicos na partida, superando os 17 do Eric com seus 24 duelos físicos projetados. Ao todo, foram 17 perdas de posse de bola, e aqui é que eu preciso dar razão ao torcedor. O Bruno Zapelli realmente precisa melhorar nesse sentido. Algumas decisões não foram bem tomadas e outras não foram bem executadas pelo jogador, que precisa ser mais eficiente em relação a isso, precisa cuidar melhor da bola. Porém, uma situação que precisa ser destacada de maneira positiva do Bruno diante do Criciúma foi que em 45 minutos ele acumulou uma interceptação e 2 desarmes, ou seja, 3 ações defensivas, e se ele tivesse mantido essa média, ele seria de maneira projetada, lógico, o terceiro jogador do Atlético Paranaense com o maior número de ações defensivas na partida, sendo superado somente pelo Thiago Heleno com 8 e pelo Kaique Rocha com 7. Então, o que eu gostaria de dizer, gente, é que muito me surpreende a quantidade e a intensidade das críticas direcionadas ao Bruno, que não foi brilhante ontem, isso eu assumo sem problema nenhum, mas não fez um jogo ruim, não fez um jogo discreto, foi um jogador que fez uma partida bastante aceitável e que dentro desse contexto de uma partida bastante aceitável, foi decisivo, participou de lances importantes e mais do que isso, é o jogador do Atlético Paranaense que mais criou chances de gol em 2024 e o jogador do Atlético Paranaense com o maior número de assistências esperadas por período de 90 minutos na temporada. Então, um jogador que não precisa, e ao meu ver não deveria, estar recebendo essa quantidade de críticas, muito menos sendo vaiado no estádio. Eu sei que o torcedor não tem que se curvar à minha vontade, cada um tem o direito de fazer como quiser, mas eu tenho o direito de expor a minha opinião, somente isso. Na minha visão, o Bruno não precisa e não merece essas críticas. O que ele precisa é de apoio, isso por parte do torcedor que o vaiou, precisa de confiança da comissão técnica para ter sequência em campo e poder desenvolver o seu potencial, poder superar as suas dificuldades. Ele não é um jogador pronto, ele ainda precisa de amadurecimento e ele precisa principalmente de orientação por parte da comissão técnica sobre como justamente cuidar melhor da bola, sobre como dar sequência em algumas partidas, sobre como e onde arriscar para que ele possa tirar o melhor proveito das suas qualidades sem comprometer o funcionamento coletivo da equipe. Então o Bruno, que não fez um jogo nota 10 ontem, talvez tenha feito um jogo nota 7, 7,5, sendo decisivo, que para mim é suficiente para ser merecedor de vários elogios. Confesso que fiquei bastante chateado com o Cuca pela saída do Bruno no intervalo, porque achava que, por exemplo, pelo primeiro tempo o Christian mereceria ser sacado mais do que o próprio Bruno. E lógico, fico feliz que no segundo tempo o Christian tenha dado a volta por cima, tenha feito um jogo melhor do que ele fez nos primeiros 45 minutos. Mas quero saber também a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dos 45 minutos do Bruno Zapelli diante do Criciúma. Só um minutinho, pessoal. O voz tá falhando. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da partida do Bruno Zapelli diante do Criciúma, desses 45 minutos que ele esteve em campo. Deixa aí nos comentários, como você pediu aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.